Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehime. É uma alegria, querido, estar aqui mais uma vez para fazer mais uma live. Hoje, querido, terça-feira, dia 3/7/2018, às 12 horas e 41 minutos, a qual estou dando continuidade, querido, ao nosso tema, porque o professor Gerson saiu do sistema religioso. Quais foram as razões que me levaram a tomar essa decisão tão importante que, que confronta todo o sistema religioso, todo o sistema teológico sistemático, que não abre mão de seus trilhos já pré-concebidos de teologia e que não se move nem para a direita nem para a esquerda, são inflexíveis em suas decisões, porque são levados por uma tradição humana que leva o homem a se apegar a essa tradição de uma forma que ele prefere seguir as doutrinas de homens do que doutrinas do Senhor, doutrinas de Deus. Comete o mesmo erro de Israel, que Jesus tanto combateu, porque Israel transgredia a lei de Deus para defender suas tradições. E hoje não é diferente. O sistema religioso, ele peca contra os mandamentos de Cristo, ele muda os ensinamentos do Senhor Jesus, ele quebra toda a declaração genuína, profética de Jesus, em Mateus 24:15, para transferir a grande tribulação para os nossos dias, para criar a doutrina do anticristo, que ela é antibíblica. Nós temos 4 passagens somente que falam sobre o anticristo, todas do Antigo Testamento de Daniel, a tentativa de transformar Antigo Epifânio IV em o anticristo. Isso é você não valorizar o contexto histórico, você não valorizar a mensagem do escritor do livro, que era contemporâneo, querido, ao período da revolta dos Macabeus, a qual escreve o seu livro para motivar este povo que estava em grande perseguição, sendo vassalo do Império Seleucida, a qual nós vemos que todo o livro ele é, querido, escrito até mesmo em códigos para que os judeus viessem entender em terras estranhas a mensagem de Deus aos seus corações. Tentar usar Daniel 9:27, que diz assim, quando vida estabelecida no lugar santo, abominação da desolação, diz assim, então, concluirá com muitos uma só da aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Querido, nós vemos que o pelejar de Deus por Israel nesse período, nós vemos que o próprio escritor fala sobre Miguel, que é uma simbologia do príncipe do povo de Israel, porque havia uma necessidade, porque todas as nações tinham seus príncipes. Então, o escritor não quis, querido, confrontar o politeísmo, mas monoteizar isso, fazendo com que os arcanjos, que segundo a teologia apócrifa, não bíblica, porque a Bíblia não fala de arcanjo, fala de Miguel e Gabriel, que são dois seres metafóricos para fazer com que Israel entenda que Deus estava pelejando e que eles não seriam vencidos pelas outras nações. E nós vemos nas afirmações que esse Miguel ele lutaria contra o príncipe da Pérsia e contra o príncipe da Grécia. Em nenhum momento nós vemos que ele lutaria contra o príncipe de Roma. Nós não encontramos, querido, em nenhuma passagem no livro de Daniel a declaração clara sobre o Império Romano. Então, é impossível, olhe para mim, querido, impossível transferir, querido, as profecias de Daniel para o contexto do Império Romano. Ela se encerra com a derrota de Antíoco Epifânio IV,
e com a vitória dos Macabeus e a expectativa do escritor de uma era messiânica, de uma era onde Israel seria, querido, luz para todas as nações. E também, querido, pegar o capítulo 9, versículo 27 de Daniel, e tentar fundamentar a doutrina do anticristo, isso é um assassino à exegese. Tá? É um assassinato contra a exegese bíblica. Nós vemos que no ano 70, tá? Nós vemos Tito e Vespasiano, que destruíram o templo sitiando Israel sobre os alertas até mesmo de Jesus acerca disso, onde foi os dias abreviados, onde muitos israelitas, muitos judeus convertidos a Cristo, eles se salvaram dessa tal perseguição, porque foi profetizado antemão pelo nosso querido Yeshua, o nosso Senhor. Então, querido, você criar uma doutrina do anticristo sobre os fundamentos de Tessalônica, né? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e também, querido, em 1 João, porque encontramos só 4 declarações sobre o anticristo no Novo Testamento, e é interessante que Apocalipse não fala sobre o anticristo, tá? É interessante isso, porque essa doutrina é uma doutrina inventada, criada, estabelecida pelo sistema religioso, que não, quando você faz uma apuração, uma investigação nas escrituras, você chega à conclusão de que isso foi forjado, de que isso foi criado. E que esse anticristo, se ele existiu, ele foi para o povo de Israel e foi através do general Tito, no ano 70, e também, querido Vespasiano, seu pai, que foi também imperador de Roma. Corrigindo um erro que eu cometi no vídeo passado, onde eu desloquei dentro do contexto histórico a introdução na história por Simão Bar Covas. Simão Bar Covas ele não se levantou, ou não, seu advento na história não estava da morte de Cristo até o ano 70, mas sim, ele foi um líder que se disse Messias, e que ele começou a se levantar contra o Império Romano, quando o imperador Adriano, no lugar da desolação, onde já tinha general Tito e Vespasiano desolado, ele colocou a abominação, que seria, querido, o templo de Zeus, conforme Jesus compara com o Epifânio IV, que também fez a mesma coisa, colocando lá, querido, dentro do templo a imagem de Zeus Olimpo. Tá? Então, nós vemos que a história, ela nos revela muito e nos leva a entender que essa grande tribulação era algo que os discípulos já conheciam, tá? Em São Mateus 24, 21, Jesus diz: porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, e jamais será. Os discípulos sabiam que estavam sob uma grande tribulação. Quando você olha para 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, que era um dos discípulos de Jesus, ele diz: a qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas tribulações se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que mundo é aqui? Todo mundo? Aqui, todo o mundo? Aqui Pedro está falando de todo o mundo, todo o globo terrestre? Não, ele está falando na terra conhecida, tá? De todos os irmãos que estavam em Jerusalém e adjacências. Então, eles já tinham em mente que estavam na grande tribulação, porque Jesus revelou tudo isso para eles. E eles sabiam que estavam sendo perseguidos. Tá? Em Mateus 24, 23 ao 25, ainda diz assim, que era um dos que iria acontecer, uma das previsões que Jesus disse: então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, o Machia, ele acolá, não creiais, porque se levantarão falsos Machias, falsos ungidos e falsos profetas, que farão o quê? Milagres a ponto de seduzir, e se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Quem são os escolhidos aqui no contexto? Os discípulos. Poderiam ser até mesmo enganar os discípulos, porque escolhidos aqui está se referindo aos 12 que Jesus escolheu.
está se referindo aos apóstolos. Tá? Quando nós vemos Cristo, a palavra Cristo não é nome de Jesus. Cristo é a tradução do hebraico Mashiach, que quer dizer ungido. Então Jesus disse que se levantaria muitos falsos ungidos, e um deles foi Simão Barcovas, que após a ascensão de Adriano, ele se levantou e foi morto pelos romanos, tá? Aí teve um período de sucesso, onde até ele conseguiu libertar Israel, mas logo Roma veio e aplacou toda a rebelião e matou Simão Barcovas e, e destruiu, querido, todo o seu levante, toda a sua união do povo judeu contra o Império Romano, onde eles foram levados cativos para todas as nações, onde o imperador Adriano baixou um decreto que se visse em Jerusalém e adjacências alguns judeus, eles seriam mortos. Eles foram expulsos da sua terra. Não poderiam mais habitar na sua terra. E aonde era o templo, ele, para acabar com a religiosidade do povo e a esperança dos judeus, ele vai e constrói um deus pagão, porque o povo israelita tinha em sua mente que o templo realmente era a casa de Deus, a habitação de Deus. Se o templo estivesse destruído é porque Deus havia se afastado dele. Tá? Mas isso, com o tempo, depois da diáspora, o povo de Israel começou a ter como seu sacrifício para fazer a expiação dos seus pecados a oração. Porque se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que havia vários tipos de expiação. Não era só a expiação pelo sangue de animais, como diz, né? Que só haverá remissão de pecado por derramamento de sangue. No Antigo Testamento havia mais de um tipo de maneira de você expiar os seus pecados. Se você não sabia, fica sabendo. Jesus usou a simbologia, tá, dos judeus, tá, para a sua expiação de pecado, tá, das maneiras que o povo de Israel eles expiava seus pecados. E uma das formas deles expiar o pecado, principalmente quando eles estavam no cativeiro babilônico, era a oração. A oração. Nós vemos que Daniel orava e intercedia pelo seu povo para que houvesse o perdão dos pecados. Então, a oração, nós vemos que Ezequias também orou para que houvesse expiação de pecados. Tá? E outra hora nós vamos trazer um pequeno estudo sobre todos os tipos de expiação que o povo de Israel conseguia a remissão dos seus pecados através da confissão e através de vários tipos de expiação que tinham dentro do contexto histórico judaico. Tá? Queridos, nós vimos que em São Mateus 24 e 27 ao 29, onde nós vemos dentro do sermão profético os sinais cósmicos, tá? Porque diz assim, porque como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres logo após esses dias de tribulação. O sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Querido, aqui nós temos uma figura de linguagem. Toda vez que você quer saber se um texto ele está falando de figuras de linguagem e não literal, você vai ter sempre a palavra como, igual, semelhante. Você terá sempre essa palavra. E aqui nós temos como. Então, como relâmpago. Então, aqui é uma figura de linguagem. Você não pode ser enganado pela interpretação literal, porque senão você vai se enganar. Nós vemos aqui que havia sinais cósmicos. Nós sabemos que, segundo José, houve em Israel, durante o ano 70, a destruição do templo. Um ano ficou um sinal de uma espada, né, simbolizando o juízo, que foi previsto por Jesus, que viria sobre aquela geração, porque dela seria cobrado o sangue dos profetas. Quando nós vemos aqui que fala sobre o sol escurecerá e a lua não terá claridade, o sol e a lua aqui representam Israel.
Tá? Então aqui nós vemos como você vê em Apocalipse. Tá? Israel sempre, muitas vezes, ele foi comparado ao sol e à lua. Então isso está falando da destruição do templo e da nação de Israel. Ela deixaria de ser uma nação porque ela foi totalmente destruída, foi levada cativa e deixou de ser uma nação. Então o sol escurecerá, que é uma representação de Israel, a lua não terá mais a sua claridade. Por quê? Porque será totalmente destruída e até mesmo será levada, tá? Foi levada da sua própria terra. Só em 1948, parece, que, se não me falha a memória, né, a ONU, então, determinou que o Israel seria um Estado, nem seria um país, mas um Estado. Depois, nas guerras dos seis dias, Israel conquistou a sua independência como nação através de uma vitória praticamente milagrosa. Vimos a mão de Deus com o povo de Israel para que eles voltassem a ser, para que se cumprisse uma profecia de Isaías, de que Deus disse: não posso fazer de vocês em um dia uma nação, e Deus fez isso através de um brasileiro, né, que votou a favor de Israel se tornar uma nação. Tá? O poder dos céus serão abalados. Quando nós falamos de poder dos céus, quando falamos de céus, nós estamos falando de autoridades. Então, as autoridades de Israel seriam abaladas, perderiam sua força e se tornariam aí um povo que foi perseguido por tantas nações e sobreviveu porque tem promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus, você sabe que não morre, tá? E em São Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e de majestade. Querido, uma pergunta: quem é que vive, na época do escritor, se dividiu em tribos? Roma se dividia em tribo? Ah, vou fazer uma pergunta para você. O que Jesus está querendo falar com isso? Tribos aqui não é figurado. Quem é que vivia sobre tribos? Ah, quem? O povo de Israel. Então aqui Jesus estava falando para o povo de Israel. Aí o sistema religioso pega esse versículo e vai lá para Zacarias, que está falando sobre um contexto de guerra, não de crucificação. E aí vão dizer que quando Jesus voltar nas nuvens, né, para o final de todas as coisas, os judeus vão olhar para marcas que foram perfurados, que foram furados, que foram transpassados. Uma exigência completamente equivocada, completamente covarde, completamente manipuladora. Não tem nada a ver dentro do hebraico. Ali é um contexto de guerra, não é um contexto de martírio, não é um contexto em que está se julgando Yeshua para que ele fosse pregado na cruz e viesse sofrer, martirizado em nome de seu movimento. Não tem nada a ver, querido. Isso é pura mentira, é pura leviandade, querido, desses homens que mentem e não têm coragem de se reconhecer os seus erros interpretativos da palavra de Deus. E quando diz que Jesus virá, querido, para todas as tribos, sobre as nuvens do céu, ele virá, quando essa expressão nuvens do céu, querido, está falando, querido, do seu juízo que ele viria sobre aquela geração para cobrar o sangue dos profetas, aquela geração má, aquela geração perversa. O Talmud revela que a geração de Cristo foi a pior geração que já existiu na face da terra. Por isso que eles sofreram a maior de todas as tribulações, de que nunca mais vai haver tribulações como eles passaram,
porque foi uma mortandade muito grande, uma tribulação muito grande que houve com o povo de Israel. Agora, pegar todo esse Mateus 24 e querer pegar todo esse contexto profético de Jesus que se culmina no ano 70, pegar na força, querido, da interpretação forçada, deslocada, deturpada, de cortar pelo meio esta profecia que o próprio Yeshua, não é você, exegeta, é Jesus que falou, que todas essas coisas não são meias coisas, não vai acontecer uma coisa aqui, outra coisa ali, num tempo aqui, num tempo lá, como você deseja, como você quer, para encaixar dentro da sua teologia e não na teologia de Jesus. Mas eu estou aqui para defender a teologia de Jesus. E Jesus disse que todas essas coisas não deixariam de se cumprir, ou se cumpririam dentro da sua geração, a geração dos discípulos. E ele fala isso para os discípulos. E eles iriam pregar essa mensagem dentro do contexto. E Jesus ainda diz: não passará céu nem terra, tá? Antes que tudo isso se cumpra. Ou seja, passarão céu e terra, mas você pode até perguntar, mas pastor Gerson, professor Gerson, mas o céu e a terra não passaram. Já passaram sim. Quando fala de céu e terra, querido, quando passa céu e terra, quando está falando de céu e terra, está falando da aliança entre o céu e a terra. Houve uma aliança do céu e a terra com o povo judeu. Houve essa aliança. Só que essa aliança, segundo os evangelhos, segundo o próprio Yeshua, seria tirado. Você seria tirado, tá, do povo judeu e seria levado para um outro povo, que seria aqueles que entrariam no messianismo ou cristianismo, que seguiriam os ensinos de Jesus, baseado, tá, na antiga aliança, que seria refeita, uma nova aliança, tá, com o povo judeu e depois com os gentios, que é esta aliança. Então Jesus disse que passariam céus e terra, tá? Mas as palavras dele não passariam. Então o céu e a terra já passou no sentido de que a antiga aliança se foi. Tá? Hoje nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Nós cremos assim, nós acreditamos assim. Então, querido, que você não seja mais iludido, que você não seja mais enganado, querido, tá? Porque senão nós vamos perder, querido, a realidade, tá? Quando falamos de todas as tribos da terra baterão no peito, dirão, filho do homem, mais uma vez, quero reforçar, está falando das 12 tribos de Israel, está falando da tribo de Rubem, da tribo de Simeão, a tribo de Efraim, de Judá, de Dan, de Naphtali, de Gade, de Asher, de Isacar, de Zebulon, de Manassés e de Benjamim, querido. Essas tribos bateriam no peito. Foi, querido, isso se cumpriu no ano 70. Porque aquele povo, querido, eles reconheceram o seu pecado. E a tribulação foi muito grande. Foi muito grande. O açoito de Deus, através de Jesus Cristo, vindo para aplicar juízos sobre a terra, vindo sobre a nuvem, foi muito grande no ano 70. Se eu quiser, para nós finalizar, se nós quisermos, querido, acreditarmos que essa grande tribulação vai acontecer nos nossos dias, ou dias futuros, você vai ter que dizer: Jesus é um mentiroso. Jesus é um mentiroso. Ou o escritor de Mateus é mentiroso. Ele tirou tudo isso da cabeça dele. Ele inventou todas essas coisas. Agora, se você acredita que Jesus é o Messias, você acredita que as palavras que estão escritas no capítulo 24 de Mateus foram declaradas por Jesus, se você acredita nisso, então, querido, você só tem uma opção: você crer e acreditar que Jesus profetizou para o ano 70. Nada mais além disso. Ou você acredita no sistema religioso que transforma Jesus num mentiroso,
que transforma o anjo que disse que aquelas pessoas que viram Jesus subir iriam vir e voltar, que aquele anjo também é um mentiroso, que o evangelho o Atos dos Apóstolos é mentiroso, é inventado, é farsa. Tá? Ou você respeita o português, ou fazer uma tentativa de futurizar, querido, a, as declarações e as profecias de Jesus é um excesso. Nós vamos terminar esse tema e nós vamos, no próximo tema, nos adentrarmos sobre o arrebatamento. Já aconteceu, acontecerá. O que é arrebatamento? Essa doutrina é uma doutrina de Jesus ou é uma doutrina paulina? É uma doutrina falsa, uma doutrina verdadeira? O que as Escrituras falam? O que Jesus fala sobre arrebatamento? O que Paulo fala sobre arrebatamento? O que as epístolas nos revelam? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Shalom Adonai, que eu possa ter cooperado para uma ampliação de suas interpretações com a ajuda do grego. E nós vemos que é impossível tirarmos todas essas coisas que Jesus disse que iria se cumprir, arrancarmos fora a força, pela força da autoridade, querido, enganosa de um sistema corrupto, que nós possamos ter nossa independência teológica e nossa liberdade de pensar, de analisar, de pesquisar, e ter a liberdade de formarmos nossos conceitos sem termos nossa mente condicionada pelo um sistema que já traz a comida pronta para te envenenar e com isso te enfraquecer e colocar sobre você um cabresto chamado sistema religioso. Shalom Adonai.